rádio aqui. E é um prazer estar aqui. Obrigada, Dalva, pelo convite. Né? Nós que agradecemos, né, Edson? Vai trazer muita coisa boa pra gente melhorar a nossa autoestima, viu? Doutora Fernanda, eu queria que você falasse um pouquinho quem é você para as pessoas, né? Para te conhecer um pouquinho melhor, saber quem é essa psicóloga aqui de Guanabi, gente, que atende em vários municípios. Aí fala resumidamente um pouquinho aí da sua vida. Meu nome é Fernanda, né? Como você já me apresentou aqui. Sou graduada em psicologia pela UniFG. Sou pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Pós-graduada em psicologia clínica. Hoje atuo na clínica, trabalho em meu consultório e trabalho na assistência social também no CRAS, na cidade de Lagoa Real. E tenho também alguns projetos sociais, né? Tenho um projeto social com a Todos Um, que a gente trabalha com questões de saúde mental, a gente dá várias palestras, fazemos vários eventos sociais aí. E também temos o Rede Psi, que é um atendimento gratuito a policiais militares. Esse é reservado apenas para policiais militares. Gente, olha, várias funções, atende todos os tipos de pessoa, né? Inclusive engajada aí nesses grupos que posteriormente ela poderá vir no programa para falar um pouquinho sobre esses grupos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre a depressão e a ansiedade. Aí eu já quero que você comece abordando, né, para as pessoas o que é a ansiedade, como ela pode ser tratada, como a gente identifica se estamos com ansiedade ou o tema muito importante que é depressão. Muitas vezes, doutora, a gente confunde, né, quem está com uma ansiedade, quem está com uma depressão. Aí eu queria que você também falasse logo em seguida essa diferenciação. Certo. São temas bem recorrentes, né? A gente vê o tempo todo as pessoas falarem sobre ansiedade, sobre depressão. Muita gente confunde porque não sabe diferenciar uma coisa da outra, não sabe diferenciar os tipos de ansiedade. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho ansiedade, e acaba jogando culpa também na ansiedade. A gente precisa desmistificar esses temas a gente precisa entender, na verdade, saber o que é, para a gente poder tratar, não só em nós, como também em outras pessoas. Né? A ansiedade, ela é uma emoção, todos nós temos ansiedade, todo ser humano tem ansiedade, ela é importante até para o nosso corpo, né? Para a nossa sobrevivência, porém a ansiedade, quando ela interfere na qualidade de vida, quando ela deixa de trazer benefício e traz malefício, ela deixa de ser normal e passa a ser patológica, né? Então já é uma ansiedade que passa no seu estado que precisa de medicamento, onde ela deixa de ser normal e passa a ser uma doença. E aí precisa ser tratada. Então é importante entender que nem toda ansiedade é uma doença, tá? As pessoas acham que toda ansiedade é doença, mas não é. Todo mundo é ansioso, todo mundo tem ansiedade. Então isso já faz parte da gente ser ansioso, né? Sim, ter ansiedade faz parte da nossa vida. Só não pode como diz você, fugir do seu normal, do seu natural, né? Isso. Você não deixar que sua vida continue fazendo as suas atividades normais por conta dessa ansiedade. Isso, por quê, Dalva? Quando você está esperando, por exemplo, passar em um concurso, uma entrevista de emprego, quando você está esperando um filho, uma festa de casamento, uma data muito importante, uma viagem importante, você fica ansioso. E essa ansiedade, ela é boa porque ela faz você preparar as malas, ela faz você preparar o quartinho do bebê, faz você estudar para aquele concurso, para aquela prova, faz você se preparar. Então é uma ansiedade boa. Só que quando isso passa do seu natural e envolve a questão de sono, por exemplo, você tem uma viagem daqui a um mês, você já não consegue dormir, você fica o tempo todo ansioso, você não se alimenta direito, ou você come demais, você está o tempo todo acelerado, sente o coração palpitar, né? Sente como se o coração fosse pular pela boca, né? Que as pessoas falam assim, parece que meu coração parece que vai pular aqui da garganta. A sudorese, tremores, então a ansiedade E aquela dor que sente no peito, sei lá, uma agonia, uma coisa deles, é ansiedade? Pode ser ansiedade. Inclusive, as pessoas confundem muito a ansiedade com o infarto, né? As pessoas acham que está infartando. Muita gente vai no médico, o médico fala para ele, olha, seus exames estão normal, não deu nada. E aí a pessoa vai falar assim, como, doutor, que está normal? Eu estou sentindo dor, eu estou morrendo todos os dias. E aí a pessoa faz aquele alarme, mas é da ansiedade, né? Então, assim, aquela falta de ar, aquela sensação de um bolo na garganta, sabe? Aquela sensação de que tem algo aqui travado e que não desce. Então, e a ansiedade, com todos esses sintomas físicos, ela pode trazer sérias consequências também para a nossa vida, se não tratada. Agora, a gente quer diferenciar, doutora,
uma ansiedade da depressão. Você falou sobre a ansiedade. E, gente, é muito importante o que você falou, porque assim, a gente encontra com as pessoas agora, elas falam assim, eu sou muito ansiosa. Eu tenho problema de ansiedade. Só que pode ser até o normal da vida, né? E a pessoa acha que tá doente. Hoje você encontra com muita gente que fala que eu sou muito ansiosa, eu tenho problema de ansiedade. E é o normal. Agora eu quero que você explique um pouquinho da depressão. Para a gente poder entender, toda pessoa que é ansiosa já é depressão ou depressão é outro tipo diferenciado da ansiedade? Bom, é uma pergunta muito pertinente, Dalva. E é bom a gente fazer, né, essa diferenciação. E porque também muita gente confunde também a depressão com tristeza. Às vezes fulano tá muito triste ali, você fala fulano tá depressivo, fulano tá com depressão. É coisas completamente diferentes. Embora uma coisa leve a outra, mas são coisas diferentes, tá? Uma ansiedade, ela pode levar a uma depressão? Pode sim, tá? A depressão pode ter quadros associados de ansiedade? Pode sim. Então, a tristeza profunda leva à depressão? Pode sim. Então, assim, uma coisa pode levar a outra, mas uma coisa não quer dizer que é a outra, entende? Então, assim, a depressão, ela é um distúrbio mental grave, tá? Uma doença muito grave, que inclusive pode levar à morte. Por isso, ela é muito importante tratar, entender e tratar a depressão, tá bom? A depressão, ela tem cura se ela for tratada direitinho, se fizer os acompanhamentos, fazer psicoterapia, fazer acompanhamento psiquiátrico, a gente consegue tratar a depressão. Então, hoje nós temos, o Brasil é um dos países que está em segundo lugar, os países mais depressivo do mundo. Então, a gente tem pessoas com maior índice de depressão. E a depressão, ela é a maior causa de afastamento do mercado de trabalho hoje, né? Então, a depressão, ela está afastando as pessoas do mercado de trabalho, as pessoas estão se tornando... estão ficando doentes e essa doença impossibilita a pessoa de exercer suas atividades diárias. Como você falou aí, tem condições da pessoa ansiosa, ela chegar a ter uma depressão, e tem pessoas que têm depressão e não vai ter ansiedade, ou uma coisa, como eu te falei, você falou, pode ser que tenha. Mas a ansiedade não seria um sintoma da depressão ou não? Pode estar associado, como eu disse, né? Por exemplo, a ansiedade, ela é tudo em excesso, né? Então, assim, é aquele medo exagerado, é aqueles pensamentos exagerados, você pensa demais no futuro, você tem aquela sensação o tempo todo de que você está com medo, você está em alerta o tempo todo. Essa é a ansiedade. A depressão é uma tristeza profunda. A pessoa perde o prazer pelas coisas do dia a dia, perde o prazer por aquelas atividades que antes ela fazia. Ela gostava muito de fazer crochê, por exemplo. De repente, ela já não tem mais vontade de fazer. É aquela sensação de que eu não quero levantar da minha cama, eu quero só dormir, eu quero dormir mais um pouco, e esse mais um pouco, e eu me isolo das outras pessoas, eu estou sempre isolado ali. E a depressão, ela tiver junto com a ansiedade, a pessoa ela tem um medo exagerado. Então, é como se a pessoa fosse uma bomba relógio, entende? Então, assim, eu estou com depressão, eu tenho ansiedade e pode vir outros distúrbios também, além da ansiedade, né? Então, a gente chamamos isso de comorbidades. Então, pode ter a depressão com diversos outros transtornos. Então, é bom para você aí, ouvinte, que está aí, né, que talvez tenha algum problema de ansiedade. Talvez essa ansiedade, como diz a doutora aqui, é uma coisa normal da sua vida, que até ajuda, né, você a ter o que você tem um sonho, tem que trabalhar, fica ansioso e você se prepara mais para isso. Mas se você acha que tem depressão, como diz a nossa psicóloga aqui, é bom você observar, né, igual ela falou, que quais são esses sintomas que a pessoa, como você falou, né, ela acabou de falar dos sintomas, as pessoas não querem sair do quarto, não quer ter vida social, né? E pode chegar até a levar a pessoa a cometer, né, o suicídio. Então, é complicado. Então, você tem que prestar atenção. Doutor, eu queria saber também, em crianças, como que faz para a gente poder observar? Acontece também com crianças, ou porque a criança, ela tá triste, ela só tá ansiosa, ela tá deprimida, e hoje em dia, né, a gente sabe que a criança, ela vive muito nos meios de comunicação. Celular, o tempo todo, vendo vídeos e tudo. Então, a gente não consegue muito ter aquele contato com as crianças para a gente saber se ela pode ter um quadro de ansiedade ou depressão. Sim.
A ansiedade, tanto a ansiedade quanto a depressão, ela pode acometer crianças também, né? Criança, jovem, adulto e idoso. Então, não tem idade para estabelecer uma idade de dizer assim, olha, tal idade vai ter e tal idade não vai ter. Então, assim, ela pode acometer qualquer fase da vida, né? E as crianças, é mais difícil dos pais identificar a depressão nas crianças, porque a gente tem muito de dizer que é fase, né? É a fase da criança, a criança está desse jeito, é a fase dela. Então, a gente leva muito na fase e acaba que a gente deixa muita coisa passar, tanto da criança quanto do adolescente. Então, aquela criança, ela está mais quietinha, aquela criança, ela já não quer brincar, ela já... Você percebeu que o comportamento dessa criança mudou, né? É bom identificar atento aos sinais, porque comportamento nenhum muda de uma hora para a outra, né? As fases, elas acontecem, sim, claro, todos nós temos fases, mas nada na nossa vida acontece de uma hora para a outra para mudar o nosso comportamento, que muda completamente o nosso humor, então a gente precisa ficar atento. Então a gente, quer dizer, leva um tempo, né? Então se você começar a observar que está tendo uma reação, mas se essa criança, ela já é uma criança que já não consegue relacionar, ela já é, talvez os pais achem que isso já é dela, entendeu? Do comportamento dela, aí eu acho que fica mais complicado ainda, não, do pai identificar. Qual um outro, como dizer, um outro sintoma, além dessa da criança não querer brincar, porque hoje também, inclusive, não cabe hoje a gente falar sobre isso uma outra vez, um outro tema, um outro dia, sobre o autismo, que também leva essa criança a ficar muito retraída. E muitas vezes, talvez, pode até confundir com a depressão. Talvez ela está deprimida e o pai acha, talvez, que não, que é um autismo, é um outro tipo de doença. É um pouco difícil de confundir a depressão com o autismo, porque são coisas completamente diferentes, né? A criança que tem autismo, ela dá sinais. Então, assim, tem os sinais específicos do autismo para que os pais identifiquem que aquela criança é diferente das outras, né? Então, meu filho é diferente, eu percebo que ele não olha nos olhos, percebo que ele não brinca com as outras crianças, ele não se aproxima, embora ele gosta, ele vê ali as crianças brincando, mas ele não se aproxima, ele não tem interesse por aquela criança. Ele não pega os brinquedos que eu dou, ele gosta de objetos, então ele gosta de ficar com esses objetos, anda na ponta dos pés, tem estereotipias, que é ficar balançando. Tem então, outros sintomas, né? Tem outros sinais. Tem. Agora, o da depressão seria... Eu queria que você falasse mais um pouquinho para os pais ficarem mais atentos, principalmente ao uso do celular, que hoje em dia a gente não tem muito acesso, né, às emoções, o que está acontecendo, porque o celular muitas vezes acaba, sem a gente permitir, tomando esse espaço. E os pais acabam não percebendo. Na verdade, essa correria do dia a dia, essa vida agitada que nós temos, hoje, grande parte, eu me coloco também nessa posição de nós sermos culpados por esses filhos estar tão ligados à tecnologia. Por quê? Porque a gente está fazendo uma coisa, fazendo outra, e os dias estão passando muito rápido. Quando a gente perceber, a criança já ficou o dia todo. Verdade. Então, se você tem um tempo para ter uma rotina para a criança, para ela ficar ali percebendo que, para você perceber que a criança ela passou do limite, que ela tem as suas atividades, se você consegue fazer isso, bacana. Mas se você tem a sua rotina muito agitada, se você não consegue estabelecer também a rotina do seu filho, fica um pouco complicado, né? Então, assim, aquele filho adolescente que entra para o quarto e fica lá trancado o dia todo na escuridão, o pai fala, é normal, meu filho é assim. Será? Isso que eu quero alertar, é isso que eu quero que você explique. Porque muitas vezes tem pais que falam, não, é porque ele é desse jeito, ele já tem esse comportamento e talvez isso já é uma depressão. Imagina um calor que nós temos aqui em Guanambi de 40 graus. O menino está dentro do quarto escuro com um edredom embrulhado. Um calor que ninguém está suportando. É normal? Todo mundo resolveu fazer um jantar em família, um almoço em família, está todo mundo sentado na mesa e esse menino está lá enfiado no quarto trancado. Ele não conversa, ele é muito calado. É normal? Hoje, a questão da automutilação é muito recorrente. Então, a gente tem muitas crianças, adolescentes que estão se automutilando. E usar roupas largas é uma maneira que eles têm de esconder essa lesão que eles provocam em si mesmo. Então, às vezes a criança está ali, aquele jovem está com aquele moletom ali, muito calor, talvez ele esteja escondendo algo ali que ele não quer que ninguém perceba o que está acontecendo com ele. A gente precisa ficar atento.
Muitos pais erram muito quando vê que o filho está se automutilando, ao invés de acolher aquela criança, aquele adolescente e de ter ali para tentar entender o que está acontecendo, eles batem, eles agridem. E isso é um erro gigantesco. Por quê? Quando a pessoa está se autolesionando, ele não está querendo mostrar bonito para ninguém. Ninguém se machuca para mostrar bonito para ninguém. Ele está fazendo porque, segundo essas pessoas, a dor que eles colocam na parte ali, externa, é menor do que a dor que eles sentem no peito. Então, assim, é aquela dor que eu sinto aqui, que eu não identifico, essa dor aqui, que ela é muito grande, e quando eu me corto, eu tenho uma sensação de alívio. Então, as pessoas fazem isso. Então, se você não orienta essa pessoa, se você não acolhe essa pessoa para saber o que está acontecendo com ela, você vai piorar. Então, muita gente pode até tentar o suicídio ou chegar a se suicidar por conta disso. Então, se você, imagina só, o seu filho, você pegou o seu filho, você viu que o seu filho está com algumas lesões e você pergunta para ele o que aconteceu. O seu filho vai e diz para você, você briga, você bate, ele não vai te contar mais. Então, tudo que acontecer, ele vai ficar para ele. Então, ele não vai te contar. Se você fala que é modinha, se você fala que é para chamar a atenção, ele não vai te contar. Então, a gente precisa entender, né? Como eu disse, não é normal nós nos machucar. Então, ninguém quer machucar para mostrar bonito, né? Verdade. Então, assim, pessoas que passam por depressão, por crises intensas de ansiedade, pessoas que já se automutilaram, inclusive usam a tatuagem para esconder aqueles cortes ali, aquela lesão no seu corpo. Futuramente, isso, né? Sim, Eles sim. fazem isso. E isso é muito ruim para essas pessoas, porque é uma dor profunda. Então, nós temos uma dificuldade de praticar a empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, se nós conseguíssemos fazer isso, o mundo seria outro. Se nós pudéssemos colocar no lugar do outro, entender que a dor do outro é dele e que a gente não tem que questionar, a gente tem que respeitar, né? E se você não sabe que fulano está sofrendo, é besteira para você, mas para fulano não é. Né? Então, assim, é a mesma coisa de uma dívida. Uma dívida de R$10 pode tirar meu sono. Para você, não. Então, você pode E para outras pessoas, pode ser que ele nem sequer pensa que deve, né? Sim. Bem, pode ser insignificante para outras pessoas. Sim. Então, assim, a gente precisa entender que nós somos não tem a dimensão do tamanho, é o que a pessoa passa, sim, né? Sim. Quando você falou aí do moletom, eu até ia te perguntar sobre isso, não no sentido de mutilar, para a gente fechar essa parte de criança e adolescente. Muitos adolescentes, eles nessa fase, com muito calor, gente, muito calor, eles usam roupas folgadas, independente da mutilação, e moletom. Uma coisa completamente diferente principalmente começa pela temperatura. Isso seria já um sintoma de depressão, ou seria uma fase de um adolescente, ou seria, sei lá, moda, né? Não sei como dizem aí. O que você falaria para um pai que talvez está passando por um problema, ou talvez pode até identificar pela roupa que pode ser um sintoma da depressão ou não? É meio complicado a gente falar sobre dizer que uma roupa, uma forma de se comportar vai estar direcionado a algum transtorno, né? É um pouco complicado a gente dizer isso, porque hoje nós sabemos que existem diversos grupos sociais e a forma como você se veste, a forma como você se comporta é uma maneira que você tem de interagir com esse grupo social, de você estar associado a ele. Então, assim, é complicado a gente dizer que a roupa está ou não associada a tal coisa. O que eu disse foi que muitas das vezes pessoas que se automutilam usam esse tipo de roupa para não mostrar, porque eles ficam envergonhados, né? Não que para ninguém ver, é porque eles ficam envergonhados. A maioria das vezes eles acabam marcando o seu corpo, vê que o corpo está marcado, as pessoas ficam perguntando, então para evitar eles acabam escondendo aquilo ali, né? Então, assim, não quer dizer que toda pessoa que usa roupa faz, mas muita gente que se automutila acaba usando essas roupas para se protegerem, para esconder essas marcas, tá? Porque, inclusive, a gente está falando isso para os pais observarem que pode ser um sintoma, né? Então, ou pode ser apenas para se socializar em determinado grupo. Em determinado grupo. Então, assim, porque pode ser que algum adolescente, talvez ele está deprimido, ele não quer vestir aquela roupa que todos estão usando, ele quer ser diferente para chamar atenção, ou também ele quer se socializar.
ele quer ser aceito naquele grupo, né? Sim. De estímulo. E o adulto, agora vamos falar. O adulto, como você falou, o adulto quando chega nesse voltar à ansiedade, a gente teve aí a pandemia, né? Inúmeros casos de depressão, cresceu muito a ansiedade. E agora que tudo voltou ao normal, pelo menos no novo normal, como a gente falava, né? Que agora nós estamos numa nova época, podemos voltar à nossa vida normal, podemos sair. Como que está isso durante a sociedade, que as pessoas que estavam para poder receber novamente, com certeza elas também terão que ter que enfrentar o mercado de trabalho, enfrentar todos, né? Enfrentar essa nova realidade. E aí, qual a dica que você dá para essas pessoas para que elas não tenham, é claro que depressão é uma doença, como você falou, mas o que ela pode fazer para ela conseguir conviver nesse meio e não adoecer? É muito difícil, né? Eu poderia responder aqui fazer terapia. É. É o meio mais confiável de você estar em alguns meios e você não se comprometer com aquilo, é de você se autoconhecer, é você estar bem consigo mesmo, de você entender que aquilo que acontece fora de você, que não depende do seu controle, é do outro, não é seu, né? Então, assim, a terapia é o meio mais que eu indico que deve fazer é a terapia, porque não tem jeito, sabe? Não tem jeito. De enfrentar, vamos dizer, em certos casos você não consegue enfrentar isso sozinho. Sim. Você precisa de ajuda. Sim. Existem casos que eu tenho pegado com muita frequência, que são de funcionários que trabalham em grandes empresas que estão adoecidos. As empresas estão com uma cobrança exagerada de retorno, né? Então, assim, eu cobro o retorno, eu preciso cobrar do funcionário, então eu cobro demais do funcionário, não dou condição para que esse funcionário esteja bem. Então, assim, as pessoas não estão conseguindo se desligar do trabalho, trabalho e vida social, está tudo misturado. E as pessoas estão adoecidas, né? Seria interessante dizer aqui para esses profissionais, para esses donos de grandes e pequenas empresas, que se o seu funcionário não está bem, a sua empresa não vai estar bem, a sua empresa vai falir. Então, assim, você pode tirar todos os funcionários que estão doentes agora e colocar contratar novos funcionários, você vai adoecer esses funcionários. Então, assim, você precisa que os funcionários estejam bem para que a sua empresa se desenvolva. Está acontecendo com muita frequência em Guanambi. Isso tem me preocupado bastante, né? Porque grande parte dos funcionários das empresas estão com crises de ansiedades gravíssimas, estão se medicando, estão